futuro é incerto, mas o futuro é digital. Ou seja, de todas as incertezas que nós temos, aquela que é certa é que o futuro vai ser digital. Porque aquilo que nós estamos a falar é se nós ou se cada um de nós ainda teve de alguma forma, não sei se é sorte ou não, de aprender ou de estar preparado ou ser preparado para uma determinada profissão. As crianças de hoje já não têm essa sorte, porque nós não fazemos a mínima ideia quais é que vão ser as profissões do futuro. Então nós não temos como prepará-las para uma determinada profissão. Então aquilo que nós temos que fazer é preparar essas crianças para competências que tipicamente serão competências que sobreviverão, em princípio, a estas vagas de disrupção. E precisamos ter a resiliência, não é? Para que consigamos levantar e seguir em frente. Bem-vindos a mais um episódio do Africa Tech Talks. Hoje o nosso convidado é o José Braga Garrido, um conhecido de longa data. Eu vou fazer a apresentação do José Garrido usando as suas próprias palavras. É um apaixonado por Angola, é uma pessoa orientada por objetivos e tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento do meio que o rodeia, seja este profissional, familiar ou social. Por estes motivos, procura trabalhar ativamente para o desenvolvimento do nosso país. Tem 15 anos de experiência profissional em consultoria de tecnologias de informação, repartidos entre Portugal e Angola. Este é o José Garrido. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Foram alguns desafios até conseguimos chegar aqui, mas estamos aqui hoje, finalmente. Obrigado. Muito bem, Não, muito obrigado. bem. Obrigado mais uma vez. José Garrido, atendendo a que a tua experiência em Angola tem sido essencialmente no setor financeiro, eu gostava de te lançar aqui na primeira pergunta precisamente o tema da inclusão financeira. Há um relatório recente do BNA indicando que a taxa de inclusão financeira no país é da ordem dos 40% e tem-se notado um crescimento pouco expressivo, na verdade, nesta taxa, não é? Eu gostava de saber na tua perspectiva e daquilo que conheces do setor, quais são as barreiras que têm existido a uma maior progressão da taxa de inclusão financeira e como ultrapassar, na verdade, essas barreiras. Ok, acho que é uma excelente questão. Eu começava só aqui por, por meter em perspectiva, não é, aquilo que tem sido a evolução da banca em Angola. Temos que considerar que a banca em Angola evoluiu significativamente nos últimos 20 anos, não é? 20 anos atrás, aquilo que eram os serviços bancários que eram oferecidos em Angola eram relativamente reduzidos e atingiam uma camada muito reduzida, ou ainda mais reduzida da população, considerando os dias atuais. Então é natural que haja aqui um percurso que tenha a ser trilhado para que esse gap, não é, relativo à inclusão financeira, seja reduzido. No entanto, existem efetivamente aqui alguns desafios, alguns, podemos dizer, mais formais e outros mais informais, que têm de ser, de alguma forma, trabalhados para que se possa acelerar essa redução. Começava pela forma como os produtos financeiros são desenhados, não é? Que acho que têm que ser aqui repensados. Nós temos produtos financeiros que precisam ser ajustados para que possam estar mais enquadrados para aquilo que são as necessidades reais da população. Nós temos uma população que tem como principais necessidades aquilo, se calhar, que consideraríamos o básico que o setor financeiro tem de ser capaz de atender, que é a questão de
pagar facilmente, transferir facilmente. E hoje, infelizmente, é algo que ainda tem de ser trabalhado de forma a massificar esta capacidade. O BNI, a Emisia e o sistema financeiro estão em processo de lançamento do Quick. O Quick é um sistema de transferência em tempo real, como existe em outras geografias, que provavelmente irá suprir grande parte deste desafio, pois irá permitir-se fazer pagamentos e transferências instantâneas. Isto também irá permitir olhar para um segundo desafio, que é nós temos um índice grande de informalização da nossa economia, não é? Ou seja, os consumidores de alguma forma preferem utilizar sistemas informais, os mercados, as praças, porque é algo que eles conseguem perceber melhor e é algo que eles têm acesso de forma mais simples e simplificada. Infelizmente, esses sistemas informais não dispõem ainda de meios formais, diríamos formais, de pagamento, a não ser o pagamento com dinheiro físico. E isso naturalmente limita também aqui a expansão do sistema da inclusão financeira para uma outra, uma vaga, uma vasta, mais abrangente de serviços financeiros. Existe também naturalmente o tema da própria literacia financeira que tem que se trabalhar, não é? Como eu disse, estamos a falar de um sistema que está a evoluir ou que evoluiu significativamente nos últimos 20 anos, mas aquilo que se calhar que é a compreensão e a literacia à volta do sistema não tem estado a acompanhar. Então existe também aqui um trabalho de educação que permita que as pessoas consigam perceber melhor o que é o sistema financeiro, as suas vantagens e etc. E esse processo de educação financeira, atendendo àquilo que é a composição da nossa população, em que nós temos uma população, por um lado, muito jovem, mas também temos uma larga maioria, ou a maior parte dessa população é feminina, então tem que ser canalizado, por um lado, para atender esta juventude, mas por outro lado, ter atenção à necessidade da igualdade do género, porque tipicamente as mulheres acabam por enfrentar mais barreiras para conseguir aceder a serviços financeiros devido a normas culturais e sociais. Mas se nós estamos a olhar para uma população que a sua maioria são mulheres, não é? Se nós queremos trabalhar de forma efetiva esse tema, teremos que colocar mulheres e jovens no centro daquilo que são os programas de educação financeira. Depois, naturalmente, existem aqui temas relacionados com a própria infraestrutura bancária, não é? Que acaba por ainda não ter a abrangência que gostaríamos de ter. Existem ainda muitas zonas do nosso país que não têm um serviço financeiro próximo. Por vezes as pessoas têm que se deslocar quilómetros e quilómetros para conseguir aceder a um serviço financeiro, a uma agência bancária. É algo que precisa ser trabalhado e repensado, não é? Porque nós temos um país com uma extensão considerável e é preciso perceber que modelos é que podem ser aplicados para conseguir trazer estes serviços a essa população. E, naturalmente, depois tentar perceber aqui, considerando os produtos que forem sendo desenhados ou oferecidos à população, como é que nós conseguimos ter aqui um processo de onboarding flexível, ok? E se calhar menos rígidos para contas de inclusão, não é? Que facilitem então o onboarding destas pessoas no sistema financeiro. São alguns desafios e algumas que nós precisamos naturalmente ultrapassar, não é? Para conseguirmos reduzir ou neste caso aumentar, não é? O tema da literacia da inclusão financeira, aliás, ok? E naturalmente devemos fazer uso daquilo de algumas soluções que já vimos em outros mercados, não é? Recorrer a parcerias entre o público-privadas, naturalmente tirar partido da inovação tecnológica e nós vimos mercados como fala-se muito do tema
do Impensa no Quênia, não é? Que foi claramente um sucesso no que toca à entrega de serviços financeiros e há lições que nós podemos tirar, não é? E uma das coisas que eu acho que funcionou muito bem com a Impensa é que eles ofereceram os serviços de forma muito simples e eram os serviços que a população ansiava, alguns que eu já referi, que é como a transferência e pagamentos, que era muito fácil para a população de alguma forma entender e aderir. E depois, naturalmente, houve toda uma campanha de educação à volta do tema e que facilitou naturalmente a entrada o sucesso desta tecnologia. Curiosamente, não vimos replicado em África, em muitos outros países, não é? Portanto, houve ali um contexto muito específico no Quênia que permitiu esse boom, inclusivamente, o que se diz é que avançaram um pouco à margem daquilo que era permitido do ponto de vista regulamentar, mas que permitiu também Certo. depois estar todo esse mecanismo regulamentar à volta, pronto, dessa nova realidade, uma vez que teve desde logo um grande apoio, não é? Uma grande adesão, uma grande taxa de adoção. Houve aqui de alguma forma, e eu acho que isto vai ser cada vez mais frequente, o que houve foi um produto que foi desenhado para um propósito. O Impensa, quando ele foi desenhado, ele foi desenhado no sentido de facilitar a entrega de, não sei qual é o nome concreto, mas é uma espécie de ajuda humanitária para um grupo específico. E depois começou-se a ver que aquilo que foi estruturado dava para fazer muito mais para isso, do que isso. Ou seja, começou-se a ver que a população estava a usar o serviço para além daquilo que foi inicialmente pretendido. E efetivamente o contexto regulamentar que existia, não é, no Quênia, acabou por criar um ambiente propício para a evolução do M-Pesa. E o que aconteceu foi que a regulação, como tu disses, acabou depois por acompanhar ou adaptar-se àquilo que era a evolução da própria solução. Ou seja, existiu aqui uma série de fatores, não é? Como referias, que permitiram criar aqui um ambiente interessante para a própria disseminação da solução. Um outro fator que também muitas vezes é referido é que o Quênia já dispunha de uma infraestrutura de telecomunicações abrangente, ou seja, era Exato. um produto que estava assente em uma rede de telecomunicações e essa rede de comunicações já tinha uma estrutura abrangente que permitiu que facilmente ou muito rapidamente quase toda a gente pudesse ter acesso ao serviço. E isso claramente foi um dos fatores que contribuiu para o sucesso da solução no Quênia. Muito bem, muito bem. Olha, é interessante ter referido o facto da banca em Angola ter evoluído muito nos últimos 20 anos. Na verdade, a grande maioria dos bancos surgiu nesse período, usando essencialmente um sistema bancário comum ou semelhante, e daí que não tenha havido grande diferenciação, mas nota-se também, como referiste, nos últimos tempos, uma maior adaptação da oferta àquilo que é a nossa realidade, o nosso Sim, contexto, sim, nós nomeadamente temos estado a ver. do Quick, não é? Sim, para além do Quick, naturalmente, nós temos estado a ver que a banca está a procurar soluções, não é? De entrega de serviços, de disponibilização de acesso ao serviço financeiro, ou seja, há coisa de 10 anos atrás o acesso ao serviço financeiro era apenas por uma agência. Hoje em dia nós já vemos agentes bancários, já vemos outro tipo de soluções que permitam não só o pagamento, transferências, mas mesmo a emissão de cartão de débito, sem que seja feito necessariamente numa agência. Ou seja, estamos a notar aqui um movimento que, de modernização do nosso sistema financeiro para que seja cada vez mais inclusivo. Eu diria que nós tivemos um estágio inicial
de lançamento, não é? Aqueles, se calhar, aqueles primeiros 10 anos em que vimos o surgimento de várias instituições bancárias e seguradoras e etc. Depois tivemos ali um estágio de estagnação, mas agora eu acho que nos últimos anos, nos últimos 6 anos, tem-se notado um esforço da banca, não é? Para repensar-se e para reposicionar-se e para atender de outra forma os clientes, com outro tipo de produtos, com outro tipo de soluções, sejam soluções para além do clássico Internet Banking, já vemos soluções do SSD, não só na banca, mas nas próprias telcos, na tentativa de dar outra forma dos clientes acederem ao serviço financeiro. Nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, também vimos a evolução do Multicaixa Express, não é? Da solução da EMIS, que teve uma grande adesão e recentemente acho que atingiram 2 milhões de clientes registados na plataforma. O que nota-se que tem-se dado aqui passos consideráveis nesse sentido. Naturalmente que ainda existe um caminho que tem de ser feito, mas tem-se dado passos muito consideráveis para isso. Ok, e com certeza que terão impacto naquilo que é o nosso tema da inclusão financeira, não é? Eu passo agora ao Evo, que vai abordar o outro tema de inclusão, neste caso, inclusão digital. Neste caso da inclusão digital, exatamente. Só dar aqui uma nota prévia e se calhar dando só continuidade também aqui a este primeiro tópico. E este relatório, nós depois vamos partilhar o link também nas nossas, quando publicarmos o vídeo, deste relatório que nós falámos e de onde vêm estas cifras, não é? Da inclusão financeira a 40%, a 40% da Uhum. população Ok. inquirida. Isto vem de um relatório encomendado então pelo Banco Nacional de Angola, isto já em 2022, que se chama Finscope Consumer Survey Angola 2022, ou simplesmente Finscope Angola 2022. E este relatório consistiu, portanto, num inquérito por toda a zona territorial de Angola, não é? Todas o espaço continental, vá, e onde foram realizadas mais de 6 mil entrevistas de vários agregados familiares, não é? Por todas as províncias, quer meios urbanos, quer meios rurais. E de facto, onde se nota uma das grandes assimetrias, dos fatores é precisamente a questão do meio urbano e o meio rural. Tu, Rito, tocaste há bocadinho portanto, no tempo, não é? Ou à distância que está de uma agência bancária, de um ATM, e, por exemplo, neste relatório, depois os nossos ouvintes e espectadores vão poder visualizar, nós vemos aqui grandes discrepâncias em que, por exemplo, qual é que é a percentagem de adultos que chegam ao destino em menos de 30 minutos? E o que é o destino? São infraestruturas. Estamos a falar de agências bancárias, ATMs, agentes bancários. Por exemplo, de uma agência bancária no meio urbano, a percentagem de adultos que chega a uma agência bancária em menos de 30 minutos é 63% dos adultos inquiridos. Mas no meio rural, apenas 11% dos adultos chegam a uma agência bancária em menos de 30 minutos, dos inquiridos. Okay? Isto a nível nacional. De um ATM no meio rural também são cerca de 10% dos inquiridos no meio rural, mais uma vez. E portanto, isto vê-se, esta disparidade do acesso às infraestruturas é bastante acentuada entre meio rural e meio urbano. Se tende, de forma geral, as taxas são mais animadoras, não é? Mas há aqui grandes discrepâncias entre o Uhum. que é o meio mais urbano e meio rural. E era essa nota que eu queria deixar antes de passar para o nosso Ok. tema da inclusão, porque este Mas relatório está cheio de. e essa é uma nota, isso é uma nota importante, não é? Porque se nós, eh, se a memória não me falha, não é? Nós estamos a falar que um terço da população, em termos de distribuição, está situada no meio rural, não é? Ou seja, considerando isso, os dados que apresentas são relativamente são significativos, não é? Uhum. Porque estamos a dizer que um terço da população, de uma forma ou à partida,
têm mais dificuldade, têm mais desafios em aceder a serviços financeiros Uhum, e também a temas digitais, não é? uhum. E neste relatório considera a pessoa ou o indivíduo incluído financeiramente. Portanto, o indivíduo ou está Ok. incluído financeiramente ou está excluído financeiramente. Mas dentro da inclusão Uhum. financeira, existe o que está formalmente atendido por serviços como ah, bancos ou não bancos, não é? Ok. Mas no fundo por instituições Uhum. financeiras que são regulamentadas por lei, ok? E devidamente autorizadas, ou alguém que está financeiramente incluído, mas está a ser atendido de forma informal, portanto, por serviços ou Ok. entidades que não são regulamentadas e que operam sem enquadramento legal reconhecido, nomeadamente associações funerárias, grupos de poupança, não é? Onde entram aqui também as quichiquilas e por aí fora. Portanto, repara, Uhum. por exemplo, Uhum. mesmo estes 40% dos incluídos financeiramente, não é? Já inclui também os que são atendidos de forma informal. Portanto, não estamos a falar só de quem tem uma conta bancária ou acesso a um meio de pagamento via mobile money ou uma carteira digital ou outros mecanismos tipo de microcrédito, por exemplo. Portanto, os números são interessantes desse ponto de vista. Mas pronto, nós vamos partilhar e vamos deixar o link para depois possam também vocês dar uma vista de olhos. O relatório é bastante interessante. Existe a versão em português e a versão em inglesa, portanto, é a minha recomendação que o façam. Então vamos passar para este nosso segundo tema, Garrido. Inclusão digital. Sabemos que o governo angolano tem no seu plano de longo prazo 2050 a criação de programas de literacia digital para capacitação de professores e também para equipar todas, portanto, as escolas primárias e secundárias com computadores e serviço de internet. Contudo, nós sabemos que este tipo de iniciativas tem sempre vários desafios, não é? Como é que tu achas que o setor Certo. privado pode apoiar as iniciativas públicas, as iniciativas governamentais, para que haja um maior fomento e aceleração da inclusão digital na juventude angolana, nomeadamente desde a idade, não é? Nas crianças, desde a primária, por exemplo, Uhum. Uhum. para que haja uma diminuição desta divisão, não é? Deste gap digital Ok. entre a população. Qual é a tua visão sobre este assunto? Olha, eu costumo. A frase não é minha, eu devo ter ouvido de algum lado, ficou-me na cabeça e é uma frase que eu gosto muito, que diz algo como o futuro é incerto, mas o futuro é digital. Ou seja, de todas as incertezas que nós temos, aquela que é certa é que o futuro vai ser digital. E isso claramente é uma mensagem que deve ser passada transversalmente, não apenas aos governos, mas também às próprias instituições. Eu acho que há aqui uma primeira premissa que deve estar assente, que quando estamos a falar de ter um setor privado a apoiar o governo, ou seja, não podemos olhar numa ótica de simplesmente de uma espécie de responsabilidade social, mas devemos olhar numa ótica de que o setor privado deve fazer isto porque estas crianças ou estas pessoas que precisam ser incluídas digitalmente vão ser os seus clientes do amanhã. Eu acho que esta premissa deve estar ponto assente, ou seja, porque isto muda logo a forma como o próprio setor privado encara o tema da inclusão digital nas crianças e na população como um todo. Porque daquilo que muitas vezes vejo é que o setor privado olha muito para isto como uma forma de apoiar o governo, numa forma muito de estamos a trabalhar aspectos como responsabilidade social, etc, etc. Mas a realidade é que isso são temas muito mais profundos, são temas da própria sustentabilidade do setor, porque os seus clientes, os seus futuros colaboradores, não é? Vão ser estas crianças e que se eles estiverem a apoiar ou a trabalhar em parceria, em conjunto com o governo, não é? Também estarão a preparar aquilo que é a sua força de trabalho futura
e aquilo que são os seus clientes futuros. Então eu acho que a primeira coisa tem que ser vista nesta perspectiva. Não pode ser vista numa perspectiva de estamos aqui simplesmente a trabalhar em termos de responsabilidade social ou outra. Depois, dito isto, naturalmente que as empresas podem apoiar no temas de programas de educação digital. Já se vê alguns programas desta natureza. Em Angola existem alguns, por exemplo, Angola faz parte do grupo de países africanos que anualmente participa do Africa Code Week. O Africa Code Week é basicamente uma iniciativa que apoia ou ajuda as crianças, acho que a partir dos 7, 8 anos, a criar jogos e pequenos aplicativos usando a linguagem Scratch. É uma linguagem de programação de computador que funciona por módulos, em que as crianças podem pegar num programa em que, imaginemos, tem lá um boneco e eles têm que meter o boneco a fazer uma determinada atividade. E depois eles têm módulos que diz mover uma perna, mover um braço, andar para a frente, andar para trás, e elas vão colocando as peças no boneco e de alguma forma aprender a programar desta forma. Ou seja, uma forma simples de introduzir as crianças para aquilo que é temas relacionados com robótica, a alfabetização digital e etc. Falando em robótica, também existem os canecos cientistas, que também é uma iniciativa que trabalha temas relacionados com robóticas e etc. Desde tenra idade, e são programas de educação digital que existem e que podem ser amplamente apoiados ou de alguma forma até replicados pelo setor privado para aumentar o tema da educação digital. Depois, naturalmente, coisas mais práticas ou mais pragmáticas, como o acesso à internet e a dispositivos. As operadoras podem trabalhar de uma forma mais vincada no tema dos planos de internet acessíveis e subsidiado, quer para estudantes e para escolas. Acho que, pegando naquilo que dizias do tema dos professores, eu acho que é algo que, de alguma forma, as operadoras de telecomunicações, junto com o INACOM e naturalmente com os organismos do Estado, criarem condições propícias para que as escolas tenham acesso à internet de forma gratuita ou com pacotes acessíveis, quer para professores, quer para estudantes, que permitam que pelo menos essa faixa da população possa, de uma forma simples, ter acesso à internet. E depois, naturalmente, isto poderá evoluir para zonas em que sabemos que têm famílias de baixa renda e naturalmente, também em zonas em áreas rurais. Isto que eu estou a dizer acho que não são coisas novas, existem algumas iniciativas nesse sentido, já foram feitas coisas do passado, mas tem que haver aqui uma maior consistência para que isto possa ter um maior impacto, não é? Depois, outro aspecto, na realidade eu acho que isto devia ter sido o segundo ou terceiro aspecto que eu gostaria de ter referenciado, o tema do conteúdo local. É muito mais simples nós conseguimos engajar, principalmente das crianças, não é? Quando elas conseguem se identificar naquilo que elas estão a ver ou estão a interagir, não é? O conteúdo local que seja relevante para aquilo que é a realidade que essas crianças vivem. Também é relevante para nós o tema das nossas línguas nacionais, não é? Porque efetivamente ainda temos muitas crianças cuja a primeira língua ou a língua materna é uma língua nacional. E se nós queremos chegar a estas crianças, não só a educação de uma forma geral, mas também este tema da educação digital, tem que ser capaz de produzir e fornecer conteúdo que essas crianças possam se identificar para que assim o engajamento seja mais simples. E naturalmente que o setor privado pode ajudar, não é? O governo quer a produzir e a distribuir aplicativos que tenham esta componente na sua gênese. Depois, do lado do Estado, naturalmente, ter aqui
incentivos, não é? Fiscais e benefícios para que o setor privado possa continuar a trabalhar esse tema, não é? E criar ecossistemas de inovação nas escolas, nas universidades, ah, que funcionem aqui como centros de inovação e incubadoras, não é? Que apoiem também startups que estejam focadas nestes temas de soluções de educação digitais. Uma das soluções de educação digital que eu acho muito interessante e que eu recomendo muito é a Khan Academy, que oferece um leque gigante de conteúdos de educação, não só a educação digital, mas a educação clássica, e que pode ser facilmente replicada e transferida para aquilo que é a nossa realidade. Existem também, eu já vi algumas tentativas de soluções locais também, voltadas algumas por acaso também para o tema da inclusão financeira e outras também para a inclusão digital e que podem ser também massificadas ou patrocinadas aqui pelo setor privado. Ou seja, eu acho que tem que haver aqui uma abordagem muito colaborativa entre o setor privado e o governo, não é? Para que se possa alavancar melhor os recursos que são colocados à disposição e também aquilo que é a própria sensibilidade e o conhecimento que o próprio setor financeiro, o setor financeiro não, peço desculpa, o setor privado, estava enviesado para a pergunta anterior, que o próprio setor privado não tem, o que o setor privado tem e conseguir combinar com aquilo que são a infraestrutura que o próprio governo oferece, não é? E possamos ter aqui um ecossistema que promove então aquilo que é a inclusão digital. Em suma, eu diria que seriam alguns dos pontos que eu acho que nós precisamos e podemos trabalhar a nível do setor privado para acelerarmos esse processo. Reforçava só mesmo o primeiro ponto, que é temos que olhar isto numa ótica de sustentabilidade, perceber que estas crianças vão ser os nossos colaboradores do amanhã, vão ser os nossos clientes do amanhã, e que se nós estivermos a fazer este esforço, não é? Ou este investimento, iremos recolher os ganhos ou os frutos mais à frente. E eu acho que esta abordagem tem que ser mesmo reforçada e de alguma forma estendida para todo o setor privado. Muito interessante, Garrido. De facto, o que eu retive foi exatamente isso, ou seja, olhares para isto de uma forma, ou o setor privado, não é? Olhar para isto também de uma forma De holística. uma forma mais holística. Não quer dizer que a Uhum. função está exclusivamente, e ninguém está aqui a dizer que o setor privado é que tem que resolver aqui os problemas Não, todos, não. mas Uhum. na forma como interage com o setor público. Não endereçar isto meramente como iniciativas desprendidas, iniciativas de responsabilidade social corporativa, não é? Que depois Certo. acabam por ser iniciativas ótimas, não é? Mas que, um, e muito bem intencionadas e também produzem resultados, não é? Só que são, às vezes, iniciativas, como não são vistas de uma forma holística, estruturada, acabam por não surtir, se calhar, os efeitos a médio e longo prazo desejados, não é? Sim. Focamos naturalmente aqui no setor privado, não é? Porque estava muito em linha com a questão que tu colocaste, mas nós olhamos naturalmente que, como disseste, a responsabilidade não é apenas do setor privado, a responsabilidade também recai aqui sobre o tema do governo, não é? E nós conseguimos olhar, se nós olharmos para o outro lado, não é? E o governo, pela sua amplitude e pela sua abrangência, claramente que tem aqui também um papel preponderante para que isto aconteça, não é? E tem meios também para conseguir fazer com que este processo avance. Se nós olharmos, por exemplo, na forma como hoje em dia os serviços públicos ainda são entregues, que ainda acabam por ser ainda muito arcaicos, não é? Podemos dizer assim, ainda há aqui um caminho a ser trilhado. Se nós conseguirmos, a nível de governo, conseguir também otimizar a entrega destes serviços de uma forma mais eficiente e etc., considerando aquilo que é a malha do próprio governo e percentagem da população que usa serviços públicos, isto também cria aqui um efeito em cascata, não é? Ou seja, o governo também facilitaria ao usar ou a inclusão digital à medida que ele próprio também se for reinventando e pensando de forma digital a forma como atua e a forma como entrega serviços.
Então, tem que haver aqui uma concertação, não é? Daquilo que está a ser feito a nível do setor privado e aquilo também que é a ambição e o que está a ser feito no setor público. Ok, então, setor privado, olhar para este investimento como as crianças, a juventude de hoje, não é? Mas mais concretamente as crianças, são os profissionais da amanhã, não é? São os consumidores Uhum, também do amanhã, não só os profissionais que uhum. podem incorporar essas mesmas instituições no futuro, mas também os profissionais que vão ser enquadrados também nos vários prestadores de serviços da sociedade, não é? Que o próprio, neste caso, as Sim. próprias grandes organizações também muitas vezes sentem na pele, não é? Esta dificuldade de Uhum. conseguir encontrar também prestadores de serviço à altura, não é? Em áreas muito específicas. E, portanto, esse investimento feito hoje iria dar dividendos muito interessantes no Sim, futuro. principalmente num país que tem a nossa pirâmide, não é? A nossa pirâmide etária, em que tu tens a média de idade da população são 17 anos, em que tu tens mais de 50% da população tem menos de 24 anos. Claramente, atendendo a isto, não é? A estes números, tem que haver um esforço muito concentrado e muito focado em trabalhar esta camada da população, porque eles efetivamente são. Eu sei que as crianças são o futuro em qualquer país, não é? Mas atendendo aquilo que é o nosso desenho, não é? Estas crianças serão, daqui a 15 anos, serão a maioria do país. E se nós conseguimos trabalhar de terra e idade, não é? No princípio, o país sairá a ganhar, não é? E claramente que o foco deverá, a nível de educação, de forma transversal, mas também digital, e até mesmo o tema da literacia financeira, deverá ser nesta camada da população. Muito bem. Então, antes de passar aqui para o André, queria só fazer uma pequena correção a mim mesmo, de há bocadinho. Portanto, há bocado referi a questão portanto, estão financeiramente excluídas, incluídas. Portanto, os 40%, e eu estou aqui a confirmar no relatório, que são formalmente atendidas, e é maioritariamente por instituições bancárias. Portanto, esses são os 40%. As pessoas que são atendidas por meios formais mais informais cifram-se então nos 47%, ok? Portanto, 40% é que são atendidas por meios formais. Era só esse pequeno reparo. André, passo para ti. A prompt é toda tua. Percebeste a prompt? Pronto, Vai de exatamente. encontro. Pronto, muito obrigado, muito obrigado. Olha, calhou-me falar deste tema, que é um tema que nós temos vindo a debater imenso, e entre os quatro, entre os três, é um tema que está na moda, digamos assim, e eu aproveito aqui um pouco a tua deixa, Garrido, que era o futuro é incerto, mas é digital. O futuro é incerto, mas é digital, e ainda por cima nós temos que é incerto, digital e é inteligente. Não é? Portanto, eu ainda ponho aqui em cima mais uma camada. E é artificialmente inteligente. E é isso, é artificialmente inteligente. E tenho aqui esta questão. Vamos lá ver. Nós hoje em dia, estávamos a falar ainda, antes de entrar, estávamos aqui a fazer as nossas notas, a debatermos aqui uns temas, e dizíamos que, se não me engano, isto corremos aqui o risco também de ter de nos corrigir, mas acredito que seja o Ian Lake, o antigo pessoa que estava a coordenar o superalinhamento da OpenAI, que foi agora recentemente para a Anthropic, que faz o Claude, que diz que cada vez mais custa, ou que é mais difícil treinar modelos. Portanto, torna-se super oneroso, é preciso mega bases de dados, é preciso, ou neste caso mega data centers, é preciso mega processadores, os custos, quer energéticos, quer em termos de hardware, são gigantes, e portanto torna-se cada vez mais complexo para países como Angola ou os países africanos conseguir competir nesta matéria. Até porque isto depois, em termos até do ponto de vista mais prático, não é? Tipicamente
os grandes data centers vão para sítios frios, não é? A África não é conhecida por ter sítios frios, embora haja uns quantos pinguins ali na zona de Cape Town, não é? Olhando para isto de uma forma em que nós já percebemos que a inteligência artificial vai ocupar aqui uma grande fatia do futuro. O digital e a inteligência artificial. Eu tinha aqui outra frase também e que vem de um investidor que investiu cedo no Facebook, que é o Shamat Falifitia, acho eu que é assim que se diz, que dizia que a maior parte do dinheiro ganho com a invenção da refrigeração não foi dos fabricantes, mas foi da Coca-Cola, que usou portanto, os frigoríficos para fazer o seu canal de distribuição. Se considerarmos que a inteligência artificial e os modelos de linguagem, os LLMs, não é? São a refrigeração, não é? Vamos ter de pensar o que é que será a próxima Coca-Cola, não é? Tendo em conta tudo isto, eu tenho de lançar aqui a questão que é a inteligência artificial e o futuro desta juventude de Angola. Angola é um país que tem uma média de idades próxima dos 15 anos, entre os 15 e os 16 anos, não se sabe propriamente, mas... Segundo os dados do INE, em 2024 era 17 anos. A média. 2024 será 17 anos, ok. Sim, sim. Eu estava a utilizar os dados, acho que 2022, que acho que era 15 anos, portanto está certo. Se nós olharmos para isto, esta camada tão jovem, não é? Vai ser impactada naturalmente por esta questão da inteligência artificial. 17 anos é uma idade onde as pessoas estão tipicamente a entrar na força de trabalho, não é? Portanto, a se preparar para entrar na força de trabalho. Alguns vão para as universidades, outros não têm essa oportunidade, mas todos eles vão ser impactados, ou uma grande parte vai ser impactada pela inteligência artificial, não é? Mesmo inclusive, e falámos no último episódio com o Vanderlei Ribeiro, que está na área da agricultura, e mesmo a agricultura está a ultrapassar aqui uma fase de transformação muito grande devido à inteligência artificial. Tendo em conta esta predominância da inteligência artificial, em que aspectos é que achas que a juventude enquanto uma força societal, não é? Mas também as entidades, onde é que achas que eles devem focar a sua energia? Mais numa questão de competências mais humanas ou mais de competências mais viradas para esse aumentar ou esse desenvolver de uma simbiose entre estas duas inteligências, a inteligência artificial e a inteligência humana? Ok. Eu vou fugir um bocado à tua pergunta, mas depois volto a ela. E como é que eu vou colocar isto? Acho que um dos principais aspectos, não é? Com aquilo que tem sido esta nova nossa nova revolução industrial, não é? A quarta revolução industrial, como estamos a chamar, claramente tem sido sempre tocado o tema da substituição das pessoas por máquinas, não é? Que é o que acaba por estar um bocadinho também na base da questão que tu colocas. E aquilo que tipicamente nós vimos em todas as revoluções industriais, o que aconteceu sempre foi as pessoas acabavam por sair de um sítio para outro, ou seja, quando deu-se a primeira revolução industrial, tivemos o motor a vapor, deixámos de ter a necessidade de ter os cavalos e etc. para fazer locomover os bens, entre aspas, e passámos a ter os comboios a vapor a fazer. Depois deu-se uma segunda revolução industrial, que foi a eletricidade, e passámos a ter outra forma de dar energia, de dar power às coisas. Depois tivemos um terceiro, que foi a primeira vaga da computação e digital, e agora estamos na quarta, que é uma mescla de inteligência artificial, ou seja, a quarta junta aqui vários aspectos que acabam por ligar o físico, o digital, etc. E
e que têm um nível de abrangência muito superior a todas as outras. Isto para dizer o quê? Estas três primeiras revoluções que tivemos, elas aconteceram em períodos relativamente longos. Ou seja, elas tivemos algumas centenas de anos entre elas, o que permitia que as pessoas rapidamente saíssem de um sítio. Quando estou a dizer as pessoas, ou seja, as pessoas que trabalhavam naquelas profissões ou etc., que eram afetadas, acabavam por ter a capacidade de fazer a mobilidade para outras áreas, porque existia, ou seja, no imediato existia uma disrupção, mas depois as pessoas acabavam por agarrar novas competências, e os seus filhos, essas competências já haviam solidificadas e elas conseguiam fazendo o salto até haver uma nova revolução, mas era daqui a 100, 150 anos, o que fosse. Entre a terceira e a quarta revolução, este período foi relativamente curto. Estamos a falar ali anos 70, início dos anos 2000, estamos a falar de 30 anos. E agora nos últimos 20 anos isto tem acelerado de uma forma muito intensificada. Tanto se diz que não vai haver mais uma quinta ou uma sexta revolução industrial, o que vai haver é a quarta revolução industrial a repetir-se de 10 em 10 anos ou em ciclos ainda mais pequeninos. Então, a disrupção vai ser muito grande. Isso significa que nós, ou que para a maior parte de nós, não terá o mesmo período de carência para se adaptar rapidamente à medida que alguns empregos vão deixar de existir. Okay? Porque eles vão ser substituídos. Daí se me permites. Uhum. Daí se me permites. Esta questão acho que é fundamental. É que competências... Certo. Não, eu vou chegar lá. Ok. Vou chegar lá. Desviei-me só para depois chegarmos lá, para olharmos. Ou seja, nós temos que perceber que competências é que de alguma forma podem ir sobrevivendo a esta disrupção que vai ser muito, muito rápida e muito curta por o resto da nossa vida. Okay? Então, a primeira parte é esta. Uma segunda parte, e já vamos à terceira parte, que é exatamente a resposta à tua pergunta. A segunda parte que nós temos, não é a tua pergunta, mas este tema será mais dramático para as pessoas que estão neste momento na nossa faixa etária e para as pessoas acima. Estas sim vão ter uma dificuldade gigante em se adaptar, porque apesar de tudo, nós vivemos ainda num mundo relativamente estável em que nós aprendemos determinadas profissões e estamos habituados a exercer essas profissões, e nós não estamos preparados, a maior parte de nós não está preparado para as suas profissões aparecerem e rapidamente aprender uma nova profissão e daqui a 5 anos aprender outra e daqui a 5 anos outra. Porque o aumento da esperança média de vida, a probabilidade de cada um de nós viver até aos 80, 90, 100 anos é extremamente elevada. E nesses, 40, 50 anos que ainda nos falta para chegar a essa idade, nós vamos passar por um conjunto de revoluções digitais que vão tornar o processo extremamente desafiante e eu diria que extremamente doloroso. Aliás, eu hoje em dia já sinto isso. Hoje em dia já sinto que há determinadas coisas que aparecem e que eu sinto que vou ficando para trás, e eu particularmente trabalho a nível de inovação. Então, é um aspecto que eu acho que do futuro nós vamos ter que também explorar. Agora, voltando exatamente naquilo que é as tuas questões, que são válidas para nós, mas que para nós vai ser mais desafiantes agora a aprender, mas claramente que é algo que nós temos que garantir que as próximas gerações dominem estes temas para que possam navegar, não é? Porque elas vão ter períodos maiores de disrupção, possam navegar essas disrupções. Porque aquilo que nós estamos a falar é, se nós ou se cada um de nós ainda teve, de alguma forma, não sei se é sorte ou não,
de aprender ou de estar preparado ou ser preparado para uma determinada profissão, as crianças de hoje já não têm essa sorte, porque nós não fazemos a mínima ideia quais é que vão ser as profissões do futuro. Então nós não temos como prepará-las para uma determinada profissão. Então aquilo que nós temos que fazer é preparar essas crianças para competências que tipicamente serão competências que sobreviverão, em princípio, a estas vagas de disrupção. E aí, voltando efetivamente à tua pergunta, peço desculpa pela viagem, temas técnicos e quer temas mais humanos, acho que foi isso que disseste, eles são efetivamente relevantes, ok? Começando pelo segundo, temas como, eu diria, a criatividade, não é? A capacidade de pensar fora da caixa, nas arestas da caixa, eu prefiro nas arestas da caixa, porque acaba por ser mais terra a terra. Essa capacidade de pensar fora da caixa e inovar, o desenvolvimento de ideias e soluções que depois irão complementar capacidades de inteligência artificial, temas relacionados com... Posso só fazer um parênteses? Podes sim. Acho que os anos 80 houve aqui um boom também com os beatboxes e com o aparecimento da música digital, não é? Até há uma música famosa dos Daft Punk em que o Giovanni Giorgio apresenta o início do digital, não é? E hoje em dia, portanto, na altura, pessoas que não sabiam de música, ou que pelo menos não tinham um background musical muito grande, podiam fazer música, não é? Acreditas que da mesma maneira que portanto, hoje em dia vão poder utilizar os motores de música ou um arquiteto, uma pessoa que não tem noções de arquitetura vai poder utilizar motores para fazer desenho de arquitetura, ou achas que isto vai ser um potenciador muito rápido ou não? E depois também aqui enquadrar aqui mais um pouco, que é e já viajaste muito por Angola, certamente, como acho que todos nós já viajámos e às vezes andamos por sítios e estou-me agora a lembrar a passar ali perto de Quilengues, okay? A chegar ao Lubango, estamos a passar ali em Quilengues e tu estás a ver do teu lado direito, estás a passar e estás a ver um monte de crianças que têm 7, 8 anos, não é? Que vivem no mato, não é? Que aquilo que cresceram a ver foi... e tu sabes, foi as vacas, foi aquela realidade muito rural e de repente vão ser confrontados com uma onda tecnológica 4.0 já a chegar ao 5.0, portanto é que não é só que competências é que tu lhes vais dar, isto é uma parte importante, mas depois é como é que tu geres este gap entre o que é, e isto vai um pouco dentro do tema que vocês estavam a falar anteriormente, não é? Da inclusão digital, mas isto vai a outra coisa que é, fazem parte do mesmo mundo ou não é? É quase... Eu lembro-me aqui, e peço desculpa estar-me a alongar, mas eu lembro-me de ver os primeiros ATMs em Angola e as pessoas a levantarem dinheiro e ficarem surpreendidas, ok? Agora, eu quero imaginar o que é... como é que as pessoas vão ficar quando virem um modelo de linguagem, um LLM, não é? A escrever automaticamente coisas. Portanto, isto tudo vai-nos desafiar já agora, culturalmente e vai-nos desafiar de competências. Claro. Repara, mas também tens coisas, também tens profissões e tens certas áreas de atividade em que, aliás, portanto, a intervenção física e humana vai ser ainda mais valorizada. Coisas como, por exemplo, canalizadores, eletricistas, construtores e por aí fora, nesta primeira fase, porque a inteligência artificial nesta primeira fase, não é? E pelo menos é o que se pensa, pelo menos para os próximos 15, 20, 30 anos, ainda há algo que ainda não vais conseguir substituir tão facilmente, não é? Que é a componente mais física e humana. Portanto, mais facilmente é substituído um médico do que um enfermeiro ou uma enfermeira, por exemplo. Estás a ver? Sim, mas aqui acho que
E só para complementar o que estás a dizer, eu acho que o que irá acontecer, ou aquilo que se espera que seja a direção futura, é ter humanos e robôs, não é? Entre aspas, ou a inteligência artificial a trabalharem lado a lado para um objetivo, um resultado comum, não é? Ou Uhum. seja, não pretende a substituição total, mas aquilo que são coisas que facilmente são mecanizadas e que uma inteligência artificial consegue fazer melhor do que nós, como por exemplo o tratamento de dados, não é? Isso claramente são temas que vão passar a ser feitos por robôs. Enquanto estamos a falar aqui de robôs, só para benefício se calhar da audiência, não estamos a falar exatamente do robô, estamos a falar de Do algoritmos de Optimus. computação. Não, não é o Optimus da Tesla, não é? É Certo, preciso dizer isso. é isso, estamos a falar de algoritmos de computação que irão simular determinadas atividades, não é? Então, o que nós iremos ter aqui é uma andar de braço dado entre robôs e humanos. Por exemplo, o Ivo pegou no exemplo do médico, ok? Se calhar o diagnóstico, não é? Provavelmente um robô terá um nível de precisão maior do que o médico tem hoje em dia. Mas o apoio emocional e etc., por enquanto, um médico terá uma maior capacidade de fazer esse apoio do que um robô. Ou seja, terá que andar de lado a lado. Mesmo, por exemplo, o tema dos canalizadores. Ok, nós não teremos a inteligência artificial a substituir o canalizador, mas o canalizador terá ferramentas de inteligência artificial que lhe permitirão fazer melhor o seu trabalho. Então, algumas dessas competências técnicas, não é, que hoje em dia são relevantes, não serão tantas. Daí temas como a parte emocional, a parte de resolução de problemas, a parte da criatividade, já falamos, não é? O pensamento crítico, sejam competências que possamos chamar de mais humanas, que são relevantes, que de uma forma muito desde o início, cada vez mais as crianças e a juventude, e depois também nós, temos que começar a desenvolver, porque são competências que neste processo de disrupção serão as últimas a serem substituídas. Eu digo serão as últimas porque no infinito parece que elas também vão ser substituídas. Tu por acaso pegaste num tema engraçado, André, quando falavas do tema da música, não é? E nós olhamos para a música e nós pensamos, não, a música é uma coisa muito humana, é uma coisa muito criativa. Mas se nós analisarmos aquilo que é efetivamente a música, nós vamos chegar à conclusão que não é assim, porque a música é muito matemática. A música é muito Uhum. matemática e nós sabemos que, sendo muito matemática, os robôs vão ter a capacidade de compor música e, mais do que isso, os robôs vão ter uma maior capacidade de perceber que músicas é que vão ter sucesso e que músicas é que não vão ter sucesso. Porque eles têm a capacidade de avaliar a nossa reação quando ouvimos uma determinada música. Aliás, Uhum. tipo, quase todos nós hoje em dia usamos no pulso alguma coisa como esta, não é? Que mede está-nos a medir, não é? E estes gadgets vão ter a capacidade de perceber Eu- qual é que é o meu estado emocional quando ouço uma música, não é? Se fico triste, fico alegre, se fico excitado, etc. Então, os robôs vão ter esta capacidade de compor a música e perceber, olha, esta música, e mais do que isso, eles vão ter a capacidade de direcionar. Esta música é perfeita para o Garrido, esta música é perfeita para o André, para o Vítor e para o Ivo. Então, quando olhamos para aquilo que tipicamente também consideramos que está na esfera mais humana, isso também precisamos desmistificar efetivamente o que é que está na esfera humana. Mas agora, eu não estou a dizer que a criatividade não vai ser relevante, mas não vai ser relevante em todos os campos, não é? Mas é algo que tem Uhum. que ser trabalhado. O pensamento criativo, claramente. Mas também existem competências técnicas que devem ser trabalhadas, não é? Se nós estamos a falar que o futuro é digital, não é? Já falamos do tema digital, mas que também vai ser rodeado de inteligência artificial. Claramente, temas Uhum. relacionados com a programação, o desenvolvimento de software, é algo que vai ser relevante. Também irá ser substituído mais à frente, mas é algo que vai ser relevante nos próximos anos. A capacidade de análise
trabalhar o tema da análise de dados, a ciência de dados, para nós, para o nosso país, é extremamente relevante porque é algo que são competências que nós temos um déficit gigante delas, ok? Então é algo que nós em Angola, a juventude angolana, deveria ser capacitado para fazer isto. E se conseguimos aliar esta capacitação em competências técnicas e competências emocionais, nós conseguiremos ter aqui uma juventude capaz de passar por estas ondas de disrupção, sabendo a partida que essas competências técnicas irão ficar obsoletas em 20 anos e que elas depois terão de ser substituídas por outras. Mas as pessoas passarão a ser valorizadas mais pelas suas competências sócios ou humanas do que propriamente pelas competências técnicas, porque o mundo terá percebido que essas competências técnicas têm um fim muito limitado. E eu viria nesse aspecto. Agora, tu tocaste também num outro assunto, não é? Como é que esta transição vai ser feita? Como é que nós iremos preparar uma juventude que não teve acesso ou não tem acesso a estas ferramentas para aquilo que é o futuro? E já tocamos em alguns sistemas, não? Quando estávamos a falar de inclusão digital, também já era nessa perspectiva. É um caminho que tem que ser percorrido e vai ser um caminho extremamente desafiante e infelizmente também vai ser extremamente doloroso. Acho que temos de ser realistas relativamente a isso. Concordo completamente, quer dizer, vai ser um caminho doloroso. E o continente africano tem muito este desafio, não é? Tem grandes gaps. O que eu no outro dia estava a ouvir o CEO da Nvidia, o Jensen Huang, estava a ouvi-lo e ele dizia que programar vai se tornar... estamos a falar os Javas, os Pythons, vai se tornar obsoleto e, portanto, que uma pessoa com uma boa capacidade de prompting, de fazer boas perguntas e de interagir com os modelos, provavelmente vai ser capaz de ultrapassar essas barreiras. A ser verdade, e não, vamos tomar isto com uma pitada de sal, mas vamos também acreditar que pode ser algo assim nos próximos 10 anos. A ser verdade, isto pode ser eventualmente também aqui uma oportunidade muito grande para o continente, não é? E pôr nas mãos das pessoas ferramentas que não tinham à disposição anteriormente, não é? Sim, eu hoje em dia, por exemplo, no outro dia falava com o meu irmão mais novo, ele tem 18 anos, e ele fazia-me assim umas perguntas e eu a dada altura disse: tu já ouviste falar no ChatGPT? E ele ficou a olhar para mim e ele, não, então vai pesquisar, vai ao Google e para de fazer essas perguntas. E ele foi e agora está todo entusiasmado e está lá a tentar aprender e não sei o quê. E foi um processo interessante, não? E vai em linha com aquilo que tu estás a dizer. Nós temos que começar a trabalhar esta capacidade mais crítica, esse espírito crítico. Temos aqui um caminho porque estas crianças e estes novos adultos, eles têm que ser capazes, eles têm que ser preparados para aprenderem ao longo da vida, não é? Quando nós estamos a falar desta disrupção, nós temos que ser capazes de alguma forma aprender, desaprender e voltar a aprender. E este processo eles têm que ser preparados já, porque se nós conseguimos fazer essa preparação, para eles vai ser mais simples. Para nós é relativamente mais desafiante. Por exemplo, houve coisas que nós aprendemos na escola que hoje em dia já não são verdade. Algumas delas não têm propriamente algum impacto relevante na nossa vida. Por exemplo, nós na escola, eu, pelo menos eu lembro na escola ter aprendido que Plutão era um planeta, depois Plutão já não era um planeta. E há outros fatos que nós aprendemos, mas que são mais simples de gerir, não é? Aqui estamos a falar de, não, tudo aquilo que tu aprendeste na escola hoje em dia já não é relevante. Então tu tens que desaprender e voltar a aprender outra coisa. E claramente que isto é uma competência que nós temos que ser capazes de passar, não é? E quando falávamos de como é que nós vamos preparar os jovens angolanos, não só aqueles que estão nas zonas urbanas, mas nas zonas rurais, é disso que nós estamos a falar. E isso significa o quê? Significa que nós temos que reestruturar todo o nosso currículo, não é? Temos que ter um currículo de ensino mais moderno, que inclua em si estes temas da ciência de computação, de programação, porque ainda que
a própria programação possa vir a ser obsoleta no futuro, aquilo vai lhe permitir ter competências que vai lhe permitir perceber melhor aquilo que é o mundo no futuro. Eu hoje em dia, eu aprendi a programar na escola, mas eu já não faço nada específico de programação há 15 ou 20 anos. Mas aquilo que foram as competências que eu aprendi, 15 ou 20 anos, não estou a exagerar, 10 anos. Aquilo que foram as competências que eu aprendi, hoje em dia continuam a ser válidas para aquilo que é a minha profissão. Mesmo a minha forma de pensar e de olhar para a forma como resolvo um determinado desafio foi muito influenciada pela programação. Então, nós podemos ter este tipo de componentes nos cursos. Claramente é uma mais-valia, não é? E depois vou tocar em temas que já falamos quando falávamos do tema da inclusão. O tema de disponibilizar infraestruturas, o tema da parceria com o setor privado, não é? É extremamente importante. E o tema do focar em competências que efetivamente são mais humanas. Porque hoje em dia, pegando no exemplo do ChatGPT, para mim é uma ferramenta que devia estar totalmente disseminada nas escolas. Mas o que é que acontece? As escolas ainda não perceberam como é que devem reformular a sua forma de estar para que aquilo seja uma ferramenta de trabalho e não seja uma ameaça. Porque hoje em dia as escolas olham para um ChatGPT como uma ameaça. Porquê? Porque os sistemas escolares foram construídos para dar resposta a um modelo económico que hoje em dia praticamente já não existe, mas que o sistema educacional não foi repensado. E naturalmente, quando vêm estas ferramentas que acabam por substituir, se calhar, 90% daquilo que é a escola tradicional, ela representa uma ameaça quando ela devia ser vista como uma oportunidade, não é? Como uma ferramenta que vai auxiliar não só alunos, mas professores a fazerem melhor o seu trabalho. Não é? Exatamente, não é? Porque aquilo que nós queremos é analisar se um estudante tem a capacidade ou o espírito crítico para analisar depois aquilo que está a ser dado por uma ferramenta como o ChatGPT ou outras, não é? É o que tu dizias, a capacidade de fazer prompting será uma mais-valia no futuro. E para isso tem que começar a ser treinada já. Eu peço desculpa, estou a alongar-me. Não, está eram ótimo. 5 minutos, não é? Era 5 minutos, tínhamos aqui reservados 5 minutos. Eu só gostava aqui de quase destacar dois temas que tocaste que me parecem ser assim os mais relevantes antes de passar aqui para o meu colega Ivo, que foi a capacidade de desaprender, não é? Portanto, tocas aqui num aspecto que me parece a mim também, acho que o debate vai muito neste sentido, que é a capacidade para desaprender, não é? Esquecer as coisas para avançar, para conseguirmos acompanhar todo este processo de desenvolvimento. E depois a questão da forma como se resolve problemas, não é? Quer seja através da programação ou não, o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas acaba por ser provavelmente a competência do futuro. Aliás, há aqui só um aspecto muito curioso. O ChatGPT, a forma como se desenvolveu todo o LLM do ChatGPT 2 para o 3 foi exatamente a fazer a codificação, foi a resolver código que ganhou esta capacidade que hoje nós estamos a encontrar. É muito interessante essa abordagem que trazes. André, deixa-me só... Desculpa, eu sei que estou a alongar-me. Não, força. Mas deixa-me só reforçar, porque eu acho que às vezes também é pouco reforçado o tema do conseguir desaprender. Porque infelizmente a humanidade, mas isto tem a ver com a forma como o nosso cérebro funciona, não vamos entrar aí, agarra-se a dogmas, agarra-se àquilo que considera verdades, não é? E essas verdades influenciam a forma como nós analisamos ou olhamos para o mundo. Então, a capacidade de perceber que uma verdade que tínhamos já não é verdade e conseguir deixar ir para poder aprender vai ser extremamente importante. Aliás, a grande parte da dor vem aí, de nós conseguirmos perceber aquilo que acreditávamos, afinal, já não é assim. E temos de ser capazes mesmo de deixar ir para poder entrar algo novo. Então isto é efetivamente relevante. It's a new world. Ivo, muito a palavra bem, é tua. Muito bem. Esta temática toda da inteligência artificial levou-nos a saltar linhas temporais, não é?
presente, tivemos que ir ao passado perceber as revoluções industriais, vamos para projetar o futuro. Andamos aqui a saltar em várias linhas temporais, mas eu vou, precisamente por causa disso, vou pedir que faças mais um salto temporal. Quero que vás olhes um bocadinho para o teu passado, Garrido. Isto porque tu tens tido um percurso profissional não linear, passaste vários anos pela consultoria, passaste também, estiveste associado a projetos ou à área de educação e estás agora no setor financeiro. Deste teu percurso, queres partilhar connosco e com os nossos ouvintes algumas lições que tu aprendeste e como é que essas lições influenciaram a forma como tu abordas o teu trabalho atualmente? Acho que das principais lições, e acho que está na minha base, e se calhar também esteve na base da minha educação, eu acho que esta questão mesmo de aprender algo novo, de estar disposto a aprender e de alguma forma analisar as coisas com algum senso de crítico. Ou seja, conseguir processar informação, processar informação e com base nessa informação criar de alguma forma soluções, modelos, que por acaso é algo que eu gosto imenso de, e a consultoria por acaso deu muito isso, que é chegar a um sítio, ser confrontado com um desafio ou um determinado problema e tentar arranjar uma solução para esse problema. Eu acho que e isso tem acho que como principal lição que é não, por um lado, não tomar as coisas como garantidas, ou seja, eu não gosto de levar lá as minhas verdades, gosto de ouvir e depois trabalhar à volta daquilo que me foi passado. Naturalmente que a experiência ou aquilo que vem com a minha experiência conta naturalmente, não é? Porque me ajuda a estruturar, porque às vezes é muito, epá, eu já vi isto, ou eu já vi isto parecido em algum sítio e o caminho poderá ser este. Mas acho que uma lição é efetivamente esta. A segunda lição é saber falhar. Acho que é importante lidar com falhanças, porque na vida, e não só a profissional, mas de uma forma geral, nós vamos falhar e vamos falhar mais do que uma vez. E é importante saber falhar e de alguma forma, eu costumo dizer, cair, chorar um bocadinho, sacudir a poeira e levantar. E eu acho que isto é importante, não só no nível pessoal, mas também profissional, porque muitas vezes aquilo que nos propomos a fazer nós vamos falhar e precisamos ter a resiliência, não é? Para que consigamos levantar e seguir em frente. Eu acho que estas foram duas lições que são valiosas para mim até hoje. Okay? Depois, naturalmente, eu não sei se são lições, mas foram competências que fui aprendendo e que, de alguma forma, ajudam-me a conseguir saltar de um lado para o outro de alguma forma, de forma simples. Uma delas, claramente, que é a capacidade de trabalhar em equipa. Às vezes parece que dizemos isso simplesmente por dizer, mas não, é efetivamente uma das principais habilidades que qualquer pessoa, hoje ou daqui a 100 ou 200 ou 300 anos, tem que ter. A capacidade de trabalhar em equipa, porque eu claramente, principalmente porque trabalho hoje em dia em áreas tecnológicas, mas eu não domino todos os temas tecnológicos, ok? E preciso ter uma vasta equipa que tenha aquilo que são os domínios das várias ciências dentro da computação para poder entregar algo. Por exemplo, há uma coisa que eu não domino e na realidade não domino até porque eu não gosto dessa área. Toda a área de infraestruturas é uma área que eu, por exemplo, não tenho domínio, mas que naquilo que é a minha entrega, muitas vezes tenho de passar por estas áreas. E a capacidade de poder trabalhar com estas pessoas para poder fazer a entrega é extremamente importante. Ou então, se nós olharmos para temas mais financeiros ou mais economia, que não são áreas também que eu domino, mas que têm um impacto muito forte naquilo que é a minha entrega. Então, a capacidade de poder trabalhar com estas pessoas para, em conjunto, conseguimos desenhar e entregar uma solução, claramente que é uma mais-valia
que eu aprendi a desenvolver, que é um aspecto muito importante daquilo que tem sido o meu percurso profissional. Eu acho que me focaria nessas três. Assim de cabeça, eu acho que me focaria nessas três. Ok? Ahm, Então, sim, nessas três. aproveitando essas três grandes lições que tu consideras que são muito importantes e que tu as aplicas também hoje em dia Uhum. para o desenvolvimento do teu trabalho, seriam essas mesmas três lições que darias, por exemplo, aos jovens que estão atualmente no mercado de trabalho ou preparados para ingressar no mercado de trabalho? Ou tens também algumas dicas adicionais para quem está? Ou seja, tu tens muita experiência consolidada e profissional. Ahm, Seriam exatamente estas lições, dicas que darias ou complementarias com mais alguma coisa? Olha, agora que tu fazes essa pergunta, há uma que eu não disse e que iria, ouvindo a tua pergunta, lembrei-me, e que eu acho que é muito relevante, um, e que algumas pessoas, nós olhamos para isso, para algumas profissões, e não olhamos para isso para quase que para tudo ou para todas as profissões. É importante encontrares um mentor, encontrar alguém que te ajude a analisar determinadas situações, determinadas decisões, que te ajude de alguma forma a desenhar aquilo que é o teu percurso profissional. E eu, desde que saí da faculdade, sempre tive mentores. Sempre tive algumas pessoas que de alguma forma foram-me ajudando a trilhar o turbilhão da vida profissional. Aliás, uma das minhas principais mentoras é alguém que eu conheci na Vodafone em Portugal, e que foi minha mentora no estágio e que depois acabou por ser uma mentora para a vida. Ainda hoje eu sou capaz de ligar e dizer: Olha, Mafalda, está-se a passar isso. Qual é que é a tua visão? Qual é que é a tua opinião? E trocamos ali algumas bolas. E o facto de ter alguém que consegue avaliar de forma, às vezes, distanciada e não tão emocional, por vezes ajuda-nos a preparar-nos para aquilo que é o futuro. Então eu colocaria essa como algo que eu recomendaria arranjares um mentor. É algo que eu faço, eu tenho também já os meus mentorados, algumas pessoas que conheci a nível do percurso profissional e outras que vieram ter comigo e falaram comigo se eu tinha tempo, e felizmente ainda conseguia enquadrar, e que hoje em dia também são minhas mentoradas, e eu espero que daqui a algum tempo elas também tenham os seus mentorados, porque ajuda a trilhar e a desenvolver algumas competências que efetivamente são relevantes. Muito bem. Depois, eu diria, pegando naquilo que falávamos na pergunta sobre a inteligência artificial, o tema da educação continuada, não é? Perceberem que não basta ter o canudo, perceber que o mundo está em constante mudança, não é? E que é importante que eles continuem a trabalhar novas competências, principalmente nestas áreas que consideramos emergentes, não é? O tema da inteligência artificial, o tema da análise de dados, o tema da cibersegurança. Nós não falamos, mas claramente é uma profissão do futuro, e que aconselho claramente a qualquer jovem a investir nessa área. Depois há competências que vão ser transversais e que não vão desaparecer tão cedo, não é? O tema já falamos do trabalho de equipa, não é? Que foi uma das minhas aprendizagens, mas o tema da gestão do tempo, eu hoje em dia não posso dizer que eu sou um bom gestor do tempo, estou aqui a. Mas o tema da gestão do tempo é claramente uma Mas competência muito, é muito tempo que está a ser importante. bem gasto, é tempo que está a ser bem gasto, Henrique, não te preocupes. Continua, continua. Não, porque hoje em dia é uma das coisas que, quando eu encontro jovens profissionais, eu tento trabalhar com eles, é a capacidade deles gerirem o seu tempo, gerirem as suas tarefas e saberem depois gerir aquilo que são as expectativas de alguém que está à espera das suas tarefas. E é algo que tipicamente os jovens não aprendem na escola, e depois torna-se uma lacuna no meu trabalho. Então é algo que
devem trabalhar. O tema da comunicação, a comunicação eficaz vai ser sempre um asset para a vida, ao longo da vida, até ao final da vida, a capacidade de comunicar, claramente que é algo que será uma mais-valia. Já falamos da capacidade de ser flexível, não é? De se conseguir rapidamente adaptar a novas situações e desafios, não é? Porque com esta mudança constante que nós iremos assistir, isto claramente será algo que facilitará o desenvolvimento de qualquer carreira, não é? O networking, falava do tema da mentoria, mas o saber como, de alguma forma, chegar até alguém que possa facilitar uma determinada aprendizagem. Eu lembro-me que, por vezes, as pessoas perguntavam-me, ou diziam-me, eu quero ser X, ou quero chegar até X, como é que tu achas que eu devo fazer? E muitas vezes eu dizia, pá, eu não sei, mas tu, certeza, que podes ir à procura de alguém que está onde tu queres chegar ou que fez aquilo que tu tens de fazer. Vai até essa pessoa, pergunta-lhe como é que foi o percurso, não é? E então a capacidade de ter aqui um networking que te permita poder chegar a estas pessoas ou que te possam auxiliar ou que possam mentorar, claramente que isso também é algo que deve ser desenvolvido, não é? Nós temos as redes sociais e as redes sociais não devem ser uma ferramenta simplesmente de gastarmos tempo, nós temos que conseguir tirar algo de lá. E ferramentas como o LinkedIn ou outras, claramente são ferramentas que devem ser exploradas para desenvolver isto, não é? E depois, eu sou uma pessoa muito positiva, e claramente que isto, ter uma mentalidade positiva, auxilia no processo de adaptação. Se calhar isto devia estar nas lições aprendidas, agora que estou a dizer isso. Um, Porque eu lembro-me de passar determinadas situações em que eu pensei, epá, isto aqui não vai chegar a bom porto, isto não vai chegar a bom porto, um projeto ou outra situação. E eu lembro-me de viver isto se calhar nos meus primeiros 4 ou 5 anos de experiência profissional. Depois disso, desenvolveu-se em mim aquela capacidade de dizer: sim, mas tu já viveste isto, tu já estiveste em situações em que achavas que as coisas não iriam chegar a bom porto, mas efetivamente chegaram. Então, escusa de estar focado nisso, vamos focar no positivo. E pode parecer clichê, mas o focar no positivo, o focar na solução, efetivamente ajuda-nos a chegar lá, a ser mais resiliente, a ser mais persistente, e claramente que isso é muito relevante, acho eu. E se calhar, para terminar, Tu és uma pessoa que quando olhas para o copo com água está meio cheio. Não está meio vazio, eu sou uma pessoa que. está meio cheio. Não, eu diria que, mais do que isso, eu diria que eu sou uma pessoa que olha para o copo e sabe que o copo está na medida exata, ou na medida em que deve estar. Eu não sei se Ok. ele está meio cheio, se está meio vazio, não, ele está na medida que o copo deveria estar para mim. Eu olho muitas coisas Ok. desse prisma. Isso é um pensamento E muito depois estoico, quase. é um bocado estoico. Há pessoas que dizem, não, o copo está na medida certa para receber gin ou para receber vodka ou whatever, não sei. Mas para mim, o copo está na medida certa. O copo está na medida certa. Depois há outra coisa que eu às vezes costumo perguntar, porque era algo que eu perguntava a mim, que eu acho que um jovem profissional, não um jovem profissional, é qualquer profissional deve ter. Ele deve ser capaz de ter metas e ter objetivos, não é? Se estás numa carreira, não pode ser uma carreira que tu vais trabalhar todos os dias, mas não tens um objetivo concreto, não tens uma meta concreta. E essa meta tem que ser tua, não é uma meta que foi definida por alguém no sítio onde tu trabalhas. Tu tens de ter a tua meta.
E isso é importante porque vai-te ajudar a navegar e a perceber quais é que são os teus objetivos. Principalmente em tempos de tempestade. Se tu não tiveres um objetivo, em tempos de tempestade, tu vais andar à deriva. Se tu tens um objetivo e sabes para onde é que tu estás a caminhar, tu vais perceber que a tempestade é apenas um processo e que depois da tempestade, eu não quero dizer vem a bonança, mas que se tu tens um objetivo e tens uma meta, depois da tempestade, este objetivo e esta meta vão continuar a estar lá e vão continuar a te guiar. Um, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, eu quero mudar de emprego, ou quero fazer isto. E eu, sim, mas quando estiveres neste processo, não podes pensar simplesmente que vais mudar de emprego. Tens de pensar, ok, como é que este novo emprego ou vai-te ajudar a atingir um objetivo que é teu? O que é que tu estás à espera de ganhar neste novo emprego que te vai colocar mais perto de um objetivo que tu tens? Não é? Não pode ser simplesmente, não, eu estou a mudar de emprego porque, pronto, todas as razões são minimamente válidas, mas fundamentalmente, quando mudas de emprego, ou mudas de função, ou whatever, essa mudança tem que te aproximar mais de uma determinada meta ou um determinado objetivo que tu tens. Mas para poderes fazer essa análise, não é? Tens que ter essa meta e esse objetivo. Porque se não tiveres uma meta e um objetivo, vais simplesmente estar à deriva, não é? E quando vêm as tempestades, estás à deriva, a onda vai-te levar. Eu diria que seriam algumas dos conselhos ou das recomendações que eu deixaria para os jovens profissionais. Muito bem. Reflexões, recomendações e bastante sábias, Garrido. Muito obrigado. E agora, em jeito para terminarmos, e eu sei que também tens uma paixão pela leitura, gostava que pudesses dizer um livro que te marcou e porque é que recomendarias a sua leitura a outras pessoas. Pronto, isto aqui, eu tenho vários livros. Só pode ser um. Eu tenho vários livros. Desta vez só pode ser um. Pode ser dois. Ok, dois, Vamos está negociar para negociado. dois. Está fechado. Dois. Ok, dois. Ok, dois porquê? Porque eu acho que eles são muito relevantes. Os dois são muito relevantes para um para o contexto do mundo e outro para o nosso contexto em Angola. O primeiro do contexto do mundo é o Sapiens. É Sapiens mesmo. É mesmo Sapiens, não é? Mas depois acho que tem um subtítulo, tipo Uma Breve História da Qualquer Humanidade. coisa do mundo. assim. Uma breve história da humanidade. Por exemplo. É uma É breve isso. história da humanidade. É isso. Do Yuval Harari. Exatamente. O Sapiens faz um percurso desde os primórdios da humanidade até o atual. E faz uma viagem muito simples de acompanhar daquilo que foi a evolução do Homo sapiens desde a primeira migração de África até o resto dos continentes. E nessa viagem explica muitos dos fenómenos que moldaram aquilo que o mundo é hoje. Okay? Então, de uma forma muito resumida, muito clara, o livro traz aquilo que poderiam ser anos e anos e anos de pesquisa que teríamos cada um individualmente fazer para poder ter essa visão do mundo. Aliás, o que eu adoro nos livros é exatamente isso, que alguém pegou, compilou e deu-nos e nós podemos facilmente beber uma informação que se nós quiséssemos ir atrás, iríamos ter que investir muito tempo. Então, o Sapiens traz esta visão que é uma visão muito interessante e muito simples de compreender e daquilo que é a humanidade. E o segundo livro, que depois leva-me a um terceiro, mas pronto, eu prometi dois. O segundo livro é o Porque Falham as Nações, que é um livro que debruça-se sobre algumas das teorias que existem sobre porque é que algumas nações desenvolvem-se mais rapidamente ou têm mais sucesso do que outras. Existem muitas teorias, a teoria geográfica, a teoria religiosa,
a teoria histórica. Existem uma série de teorias e este livro oferece uma teoria específica que tem muito a ver, de forma resumida, se calhar poderíamos chamar a teoria de sistemas inclusivos versus sistemas extrativos, ok? E utiliza isso para explicar aquilo que a evolução dos países. E naturalmente que para mim é relevante, porque se o primeiro fala sobre a história da humanidade de uma forma global, quando se olha para esse livro, particularmente para nós angolanos, não é? Nós conseguimos perceber muito daquilo que tem sido a evolução do nosso país e dos sistemas que estão na base da evolução do nosso país. Então, o Porque Falham as Nações, por um lado, permite-nos perceber isso, mas por outro lado também permite-nos perceber que potenciais soluções é que podem ser implementadas para, para o desenvolvimento do país, ou seja, para sairmos do estágio em que estamos para o próximo estágio. Então eu acho o livro muito interessante por causa disso e eles são complementares. E eu acho que o livro devia me deixar de dar mais um livro. Não, mas. Hã? Não, agora deixaste-nos curiosos e para terminarmos mesmo em grande, vais ter que nos dizer qual é o terceiro livro. Vais ter que nos dizer. Portanto, o terceiro livro, que eu acho que também complementa isto, também é uma análise muito. Pronto, é uma análise histórica. Chama-se História de Angola. Agora esqueci-me do nome do autor. São dois autores, esqueci-me. Peço desculpa, depois se calhar envio e depois aí nos créditos finais podemos Nós colocar. depois passamos e metemos os links. Sim. Sim, História de Angola, que também faz um apanhado daquilo que foi a história de Angola desde o início, passando pela colonização e até um passado mais recente. E para mim, por exemplo, que não tive a oportunidade no liceu de estudar a forma de Angola de uma forma um bocadinho mais incisiva, o livro traz-nos muitos factos, ok? Que nos ajudam a perceber melhor o país. Então eu acho que esses três livros ali em sintonia são muito interessantes para nos ajudar a perceber o nosso país, para perceber aquilo que poderá ser a evolução do país face àquilo que é o contexto mundial e para nos ajudar a perceber que lições é que foram aprendidas no passado que podem ser de alguma forma podem ser guias para aquilo que é o futuro e que soluções é que podem ser implementadas. Então esses três livros em conjunto fazem uma obra muito interessante particularmente para o nosso contexto angolano. Muito obrigado, Garrido, mais uma vez, pela tua disponibilidade e ter estado aqui esta E o quarto livro. Não, estou a brincar. Quarto livro. Não, estou a brincar. Acabou. Estou a brincar. Mas obrigado por teres partilhado não só os teus livros de referência, como também nesta última hora e meia, ou um bocadinho mais do que hora e meia, temas relacionados que nos são tão queridos também e que nós temos muito interesse em continuar a debater, não os vamos esgotar aqui. A literacia financeira, a inclusão digital, a inteligência artificial e há outros temas que também tocaste. Nós não é a primeira vez que tocamos nesse tema, a questão da cibersegurança. Acho que foi uma boa dica tua, porque quanto mais digital nós formos, maior exposição temos mais o tema. a mais ameaças cyber, não é? Portanto, é sem dúvida uma área com bastante futuro e eu não a vejo a desaparecer nos próximos 20 anos. Com certeza será transformada, mas terá bastante preponderância nestas próximas 2 décadas, penso eu. Um obrigado a ti, um obrigado a quem nos está a ver, a ouvir. Este foi mais um Africa Tech Talks. Não nos esqueçam de seguir, like. Sim, Garrido. Eu é que agradeço o convite e também agradeço o vosso empenho em manter este espaço, porque eu acho que estes espaços de conversa, de partilha, são extremamente relevantes, principalmente no nosso contexto,
em que há bocado falávamos do tema da necessidade do conteúdo local, não é? E isto é efetivamente uma forma de produzir conteúdo local, conteúdo que é a nossa realidade, e que ajuda depois também a debater e a criar soluções nossas, não é? Locais que são relevantes. Então, agradecer também isso, esse empenho que vocês têm, de trazer pessoas como eu e outras pessoas para debater aquilo que é a evolução, não só do mundo, mas do nosso país, porque claramente que espaços como este, não é? São necessários para aquilo que é a evolução que nós precisamos tomar. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado a Muito todos obrigado. que nos ouvem e veem. Este foi o Africa Tech Talks e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.